Fala galera, tudo bem? Aqui, como a gente se comprometeu, estamos com o Gustavo para responder aqui para vocês e deixar a gravação no YouTube. É só vocês seguirem e verem as respostas do que ficou pendente da última reunião, beleza? A Larissa vai estar começando aí. Obrigado, Gustavo, por se disponibilizar a mais esse momento aí. Tamo junto, rapá. Obrigado a vocês. Vamos lá. Então vamos lá para a primeira pergunta. É do Bruno Rufino. Boa noite. Com este retorno do distanciamento social, realizar a rodagem mais exercícios físicos, mais educativos nados específicos é uma boa estratégia? Então, Bruno, como nesse distanciamento vocês ficaram bastante tempo, né? Então, na verdade, deu reset aí, na verdade, começar de novo. Angariar todo aquele lastro, né, tanto aeróbio, quanto de fortalecimento, quanto técnico. Então, isso aí me parece sim, uma boa estratégia, mas posso pontuar ali a questão dos educativos que não precisariam ser específicos, até diante o grande distanciamento que vocês ficaram da água. Tá? Então, inicialmente aí, como a questão da sensibilidade, né, é um fator aí que, com relação a esse período, vocês perderam bastante, não precisa entrar já fazendo nenhuma especificação. É muito educativo pré-conceptivo, de várias formas, aí é justamente para ir apanhando aquela sensibilidade novamente com a água. Aí depois, já nas fases posteriores de treinamento, ir refinando um pouquinho aí os educativos, ou seja, é essa estratégia mesmo que você falou, mas sem querer especificar os educativos a priori. Mas é isso aí. Legal, obrigado. Ok. Vamos lá então, Gustavo. Agora a pergunta da Aline Borges. Sugestões de educativos para nadadores em casa e fora das piscinas. Bom, Aline, a gente sabe o quão é específico o meio que nós praticamos aí o nosso esporte, né, a natação. As capacidades de pré-sorceptivas, proprioceptivas na piscina, elas são muito singulares. Então, assim, questão de educativos para trabalho fora da água. Eu estou vendo, assim, nessa quarentena, muita gente fazendo trabalhos magníficos aí em questão de criatividade. Eu acho tudo muito válido. Eu acho que esse é um momento decisivo para quem não está aí em contato com a água, quando for voltar, para quem está mantendo uma boa rotina de sono, uma boa alimentação, um bom nível de fortalecimento. Eu acho que vai começar com um passo grande à frente, né, dos outros que não estão mantendo essa boa conduta. Mas, pela questão da especificidade, não tem nada que podemos fazer que seja específico que nós vamos replicar a mesma sensibilidade, justamente pela questão do meio. Então, o que eu acho interessante principalmente em questão, quem tem a oportunidade de ter uma piscina, sensacional. Quem tem a oportunidade de ter uma piscina que seja reduzida, nós estamos vendo bastante vídeos aí de nado atado, isso aí é sensacional, né? Para não perder totalmente aquela sensibilidade. Então, assim, educativos para fazer em si, no sentido literal da palavra, não tem. Fazer a replicância de movimentos mesmo resistidos no elástico, de formas unilaterais. Uma coisa interessante aí, até para entender cada fase do nado, uma dica legal, fazer abraçado no elástico com as fases fragmentadas. Então, por exemplo, pegar o elástico, replicar o nado crawl aí, fazer só a parte do apoio com o agarre, né? Com um cotovelo bem posicionado, um cotovelo alto, trabalhar do agarre a fase medial somente, depois trabalhar somente a finalização com aquela leve extensão do punho, né? Onde é decisivo ali para o nadador continuar gerando pressão final
esse gestual técnico aí é interessante, é uma coisa que mesmo sem a questão da sensibilidade específica da água, são gestos que a gente pode automatizar e pode estar visualizando mesmo fora da água. Então, essas estratégias me parecem ser bem interessantes aí para essa situação aí. Bom, vamos lá. Gustavão, agora a pergunta do Rodolfo Soares Nunes. Primeiro, ele parabeniza você pela apresentação, muito didática, e ele é 100% favorável. A pergunta dele é: o que falta para os clubes e equipes de natação brasileira agregar mais a biomecânica em seu grupo multidisciplinar? É estrutural? É conhecimento de equipe técnica? Qual o seu ponto de vista? Obrigado. Bom, Rodolfo, obrigado. Obrigado aí por ter gostado aí da palestra, do conteúdo, e tomara que seja de grande valia para suas conduções futuras, suas reflexões. Fico feliz em ter contribuído. Sua pergunta é muito boa. Eu também queria fazê-la como pesquisa para vários clubes aí, né? Agora, assim, dentro do que eu posso pensar, das duas, uma. Ou clube. É muito difícil eu falar em nome de algum clube, correto? Até porque eu trabalho no Minas Tênis Clube, e o Minas Tênis Clube, né, não só comigo, mas sempre teve essa cultura competitiva de ter essa função da biomecânica. Mas eu não posso estar falando aqui em nome de outros clubes, porque eu não sei, logicamente, da situação específica do clube. Então, eu concluo como ou o clube não quer ou ele não pode, né? Falando uma linguagem mais simplista. Tomara que eu torço para que o clube, na verdade, no momento não possa estar demandando em questão financeira, em questão de abrir mais uma pessoa para estar executando esse cargo, mais uma função, entendeu? Em questão de contratação, de demandar, né, mais uma pessoa para isso aí, para estar fazendo esse tipo de trabalho. Se o clube pode e não quer, aí eu acho lamentável, porque hoje, dentro do treinamento principalmente, a gente vê como é específico a condução das funções. E é comprovado que, principalmente com equipes maiores, como é difícil o monitoramento de várias coisas, né? Então, assim, antigamente, se a gente for analisar, conversar com os grandes treinadores aqui do Brasil mesmo, né? Eu converso muito com o Serjão, e o Serjão fala comigo: não, Gustavo, olha para você ver a importância do biomecânico. Essa questão da evolução da posição da nadadora aqui, dessa semana para essa, olha como é que variou. Aí eles vão buscar em questão de fadiga, ou em questão psicológica, ou em questão ou seja, é uma equipe multidisciplinar que se completa para o benefício do nadador. Antigamente, não tinha essa divisão, né? Então, por exemplo, você pega na medicina, tinha muitos cirurgiões, cirurgião geral, né? Hoje, cada vez mais específico. O mundo está caminhando para a especificidade. Então, por exemplo, o Sérgio, o que eu tinha falado lá do Sérgio, é que o Sérgio comenta comigo. Antigamente, o treinador, ele era psicólogo, não que ele não seja ainda, né? Mas ele era muito psicólogo, ele era preparador físico, ele era treinador, ele era biomecânico. E a gente sabe que numa equipe não dá para a gente tentar agregar todas essas visões para uma pessoa só. Compromete muito a questão da qualidade do trabalho, né? Então, eu digo aí que o clube que pode investir, que pode ter uma pessoa, às vezes não contratar, mas às vezes delegar especificamente uma pessoa da comissão para fazer esse trabalho, mesmo a pessoa não sendo específica, mas a pessoa que possa ir dentro de um tempo maior dentro do treinamento, está demandando a função de coletar dados visuais para mensuração evolutiva, individual, porque realmente o treinador não consegue dar conta dessa demanda de forma tão específica. Então, tomara aí que aos poucos, né, a biomecânica em si vem crescendo, vem numa ascensão muito grande,
e tomara que aos poucos aí todos se conscientizem e que todos possam ter esse cargo aí dentro da sua equipe multidisciplinar, ok? Boa. Pergunta agora do Guga Fortuna, né, treinador de Portugal. Ele pergunta: Gustavo, você é favorável ao educativo de distância por braçada? Acha que dificulta a alternância da fase propulsiva entre as braçadas? Boa pergunta. Boa, Guga. Vamos lá. Sou extremamente favorável, né, a trabalhos técnicos que vão exigir essa capacidade de distância de braçada, né, da amplitude, que é desde a base, é sempre tão exigida. Agora, realmente, se a gente for pôr 2 pontos importantes aí de se equalizar para a eficiência do nado, é a amplitude e a frequência de braçada, né? O nadador ele fica em deficiência se um desses pontos, que na verdade são inversamente proporcionais, se um desses pontos tiver em deficiência, com certeza vai comprometer a eficiência dentro do contexto geral do nado dele. Então, assim, eu sou totalmente favorável ao trabalho de distância por braçada, mas atrapalharia a fase propulsiva se nós não soubermos, aí desafio para nós, treinadores, biomecânicos da área, conduzir isso aí de uma melhor forma possível. Se a gente for tendo o feeling que o atleta está, que algum educativo, algum trabalho específico de alongamento, de distância por braçada, está comprometendo a frequência, a continuidade do nado, cabe a gente a intervir, né, e conduzir esse processo com outras estratégias. Não que ele vá deixar de fazer educativos que não possam ter a questão da amplitude, né? A amplitude sempre tem que ser enfatizada. Mas se a amplitude realmente está exagerada de nado, consequentemente, o nadador, por exemplo, um nadador de crawl, ele pode ser não. Consequentemente, ele vai perder aceleração propulsiva, a continuidade que você comentou aí. Então, cabe nós, dentro dos trabalhos técnicos, irmos moldando esse processo. Se a gente vê que realmente está impedindo, ou que o nadador está ficando com algum vício técnico de ter um nado muito, vulgarmente falando, muito grande e pouco contínuo, pouco propulsivo, intervir colocando situações aí, até logo depois de uma situação de educativo de distância por braçada, colocar educativos que ele vai manter essa qualidade de distância por braçada, mas de um jeito mais frequente, né? Então, ou seja, cai naquele contexto principal de estar filmando, de estar observando, de estar comparando, né? Para justamente uma coisa não comprometer a outra. Ok? Vamos lá, vamos à terceira pergunta agora, Thalita Pereira. Ela faz a seguinte pergunta: como evitar que um educativo vire mania, assim prejudicando a eficiência geral do nado? Bom, vamos lá, Thalita. O nosso papel é justamente saber identificar quando um educativo está virando mania, né? Ou vício. Então, por exemplo, para resumir a minha resposta, inicialmente, eu diria variação de estímulo. Estimular o nado, né, dentro de uma coerência, do ponto que você busca, de forma aí progressiva e pondo dificuldades, facilitações, dentro do que eu falei na palestra. Por exemplo, uma repetição, né, em demasia do mesmo educativo, ele pode ser que vire mania, que vire vício. E se um educativo não é estimulado, por exemplo, se você fica, um exemplo muito básico, um educativo com o braço tendido na frente e somente trabalhando unilateral, né? Se você trabalha somente, vamos lá, agora o estímulo é fazer o unilateral, vai um braço, volta o outro. Se por um acaso o nadador, com o seu direcionamento, você replica muitas vezes esse educativo,
ele pode virar assim, um vício de mania. Ele pode fazer em profusão ou desatenção, né? Fazer por fazer, o que acontece muito. E pode virar a questão da mania de manter um braço muito tempo parado na frente. Aí é o que gera a questão de um vício, de uma mania, de um erro que é a pegada dupla, né? Manter uma pegada dupla, não manter aquela questão cíclica totalmente necessária da frequência boa para o nado. Então, por exemplo, a gente pode fazer o mesmo educativo de pegada dupla, porém com um direcionamento diferente. Você fez o educativo ali unilateral. Aí, ok. No outro dia, você vai fazer esse educativo com a enfatização na pegada de água. Ó, então, cotovelo alto, cotovelo apontado para fora e sente uma boa pegada. Ok. Aí, numa outra ocasião, você vai fazer o mesmo educativo, só que agora a ênfase vai ser a finalização. Boa posição de punho. Lembra que a abraçada é progressiva. Então, o nível de aceleração seu vai ser agora a finalização. Vamos fazer esse progressivo de aceleração e de força no final. Ou seja, eu utilizei o mesmo educativo, né, mas usei estratégias diferentes e pontos diferentes. Então, a partir disso aí, a gente vai evoluindo e pondo mais dificuldades para melhor estimulação. Aí cabe ao professor, ao treinador, né, ao biomecânico, a quem está avaliando o processo, não deixar que o vício gere. Opa, começou a gerar vício? Vai moldando a escultura, vai pondo uma outra estratégia para que aquilo ali realmente não vire um vício e não comprometa a eficiência final do nado. Gustavo, o Armando aqui, pelo que eu entendi que ele quis dizer, ele queria saber como que você mensura as oscilações, as flutuações das cargas dos educativos durante o treinamento, durante a periodização. Bom, vamos lá, Armando. Voltando aí no que a gente já tinha comentado, é tentar ajustar os educativos. Na verdade, nós não vamos ajustar os educativos. O treino não vai ser ajustado para os educativos, é o contrário, os educativos vão ser ajustados com relação à demanda metabólica do treino. Então, realmente, se for um treino com uma grande exigência metabólica, séries aí de ritmo de prova, séries de tolerância, nós vamos reduzir, na verdade, a carga, entre aspas, aí, né, do educativo, carga em questão do volume e em questão de materiais resistivos, palmares, educativos conectivos, que vão exigir demais e vão comprometer a série. Aí vão ser uma demanda muito reduzida do trabalho educativo somente para estímulo aí neuromotor e transferir essa qualidade técnica para séries, a fim de não comprometer. Quando é um treino mais regenerativo, um treino aí com maior predominância de intensidades aeróbicas moderadas a leves, aí são séries que você pode exigir um pouco mais do educativo, tanto em questão de volume de trabalho do educativo, quanto intensidades, né, dentro das variações que eu comentei, que é educativos com intensidades maiores, né, ativações curtas, aláticas, de educativo, né, daquela questão de sincronização das ações com intensidades próximas às intensidades de prova e materiais resistivos. Então, isso aí vai se oscilar e vai se encaixar da melhor forma dentro do que vai ser trabalhado no treino, dentro da intensidade predominante que vai ser o treino. E para complementar com um exemplo, em questão de, por exemplo, aquele educativo de distância por braçada, e a gente tem que aumentar a questão da nossa potência de força, potência mecânica da pernada e sustentar em posição aí de streamline, que vai exigir mais. Um educativo assim, daquele do nado peito, né, de marcadores aí na piscina, consequentemente vai se encaixar
num dia que for um trabalho metabólico mais tranquilo, mais moderado a leve, né? Porque se a gente encaixa uma série desse tipo, com essa exigência, né? A exemplo é essa série do nado peito, num dia, numa sessão de treino, que vão ter intensidades muito elevadas, com certeza vai comprometer e aí vai tirar tanto a eficiência da forma de executar o educativo quanto na série. Então aí o estímulo vai se perder. Aí não é indicável. 2. O Glauber Anticadigia, e eu acho que eu acertei o nome dele, perguntou aqui se a rotação lateral do quadril e do tronco não é o correto por manter o corpo inteiro alinhado, tanto quadril quanto o tronco. Ele está querendo saber se isso está certo ou não. Bom, vamos lá, Glauber. A princípio, vamos buscar a importância, tá, dos 2 pontos. São 2 pontos aí a se atentar. Qual a importância do rolamento de ombro, por exemplo, no nado? Eu destacaria 3. Amplitude de braçada, tanto no nado no crawl aí, por exemplo, e no costas, né, que são nados alternados, tanto a amplitude de braçada do ciclo do braço que está à frente, quanto do braço que está finalizando, potencializando amplitude. Esse é um ponto. Segundo ponto, e não menos importante, a questão da redução do arrasto de forma ou do arrasto frontal, né? A minimização, a redução desse arrasto. E a terceira quesito que está embutido dentro desse rolamento é melhor posicionamento da angular de braçada, ou seja, se a gente for pegar um atleta de base, por exemplo, que às vezes a braçada dele está parecendo aberta ou rasa, o problema dele muitas das vezes pode ser com relação ao rolamento do ombro, ok? Para posicionar essa braçada mais por dentro, com mais profundidade, tá? Esses 3 pontos principais do rolamento de ombro. Qual a importância do rolamento de quadril? Amplitude do movimento da pernada, né? Onde a gente vê aquelas deficiências da pernada muito curta ou da pernada muito do joelho para baixo, né? O que tiraria muita questão da transferência muscular. A pernada sabe-se que é uma transferência do core para o quadril, joelho, tornozelo e pés, né? Então o quadril ele tem esse importante fundamento da amplitude da pernada. E outro importante item a se citar do quadril é a questão da rotação, né, do quadril como movimento estabilizador do corpo. Então, por exemplo, quando o nadador ele vai fazer a respiração, o quadril tem uma rotação, né, sabe-se disso, e esse movimento de rotação do quadril promove trabalhos diagonais, de propulsões diagonais da pernada, chamados em alguns livros aí de pernada de adejamento, tá? Então, questão de estabilização do corpo. Lembrando que o quadril está localizado aí muito próximo do centro de massa do nadador, do indivíduo, né, que está executando a propulsão. Esse é um ponto, ok? Externei aqui a importância dos 2. Vamos lá. Esse é um artigo muito relevante hoje, né, na área. Deixo aí a dica para vocês aí, que é o rolamento do corpo, né, um artigo de revisão, tá? Do Stelios e do Ross Sanders. É um artigo muito relevante e que depois vocês vão ter a oportunidade de ler, mas alguns dos pontos conclusivos desse estudo são que nadadores rotacionam mais significativamente o ombro do que os quadris. Por isso, o segundo ponto, por isso que ambos pontos devem ser mensurados separadamente. Segunda questão, nadadores de velocidade tendem a girar
o tronco menos do que nadadores de meio fundo e fundo, né, de grandes distâncias, em decorrer a amplitude de movimento, que é menor, e a frequência de nado, que é maior, né, isso promove uma menor rotação dos nadadores de velocidade em comparação com os nadadores de meio fundo e fundo. Outro ponto que eles externam: mensuração à parte do rolamento de tronco e de quadril no momento em bloqueio e no movimento da respiração, tá? Em movimento do quadril, na respiração, não detectaram angulações muito diferentes da respiração para o bloqueio. No movimento do tronco, sim, tá? A respiração compromete um pouco o movimento do tronco, em muitos dos casos. Outro ponto conclusivo que eles põem aí também é a questão da fadiga. Quando os nadadores estão mais fadigados, eles tendem a rotacionar, a lateralizar o quadril. Ou seja, é um erro consequente de fadiga, é uma coisa que tem que tentar evitar. Por isso que o nadador tem que estar sempre muito bem conectado com o core e tem que ter muito bem fortalecido para justamente não deformar muito essa região do quadril a ponto de perder instabilidade no nado. Porque realmente é um ponto. Com a fadiga e com o giro demasiado do quadril, pode se comprometer tanto o arrasto lateral quanto o quadril afundar. Ok? Então, são pontos que têm que ser mensurados separadamente. Pus aqui algumas fotos que vocês vão perceber que realmente são pontos a se estar se avaliando constantemente. Aí a Kate Ledeck, né, com o rolamento de ombro em média de 40 graus e o quadril 28 graus. No momento de bloqueio, ela com menor rotação de tronco, 35 graus, e o quadril aí se manteve próximo, né, 23. O Nathan Adrian, nessa posição aí, com 45 graus de tronco e 25 de quadril. Ele, em outro movimento aí da finalização, ele com menor rotação do tronco, 35, e o quadril se mantendo, é o que comprova lá o estudo. E aí o Tawan Park, né? Ele está com 42, respirando, a rotação de tronco, e 27 de quadril. Ele em bloqueio com 30 graus de rotação e 25 de quadril. Ou seja, comprovando que são dois pontos diferentes a se avaliar e a se estar medindo, tá? E vão comprovar muito da eficiência e da estabilidade do corpo e da minimização de arrastos. Só, Gustavo, você me permite fazer um complemento? Você falou de 3 principais pontos ali. Claro. Eu colocaria particularmente um quarto, que a questão do rolamento dos ombros, né, ele também tem uma importância muito grande com relação ao nível de compressão que é feita na articulação do ombro, até Sim. prevenindo lesões quando ele é feito na angulação mais adequada, de acordo, Correto. claro que com cada nadador, né? Então isso dá uma longevidade e evita problemas também de lesão e não somente a eficiência técnica. Com certeza, síndrome do impacto, exatamente. 3, 2, 1. Gu, o Armando Dias pergunta: quando vocês fazem os educativos e aumentam ou diminuem os flutuadores, como controlam a intensidade da carga? Bom, Armando, na questão aí dos flutuadores, dentro do que eu entendi do educativo, antes de pensar em flutuadores ou não flutuadores, já entra na questão da variabilidade que você vai pôr educativo, né? Dentro da proposta que você está querendo chegar, do objetivo que você está querendo chegar. Aí tem educativos que você vai aumentar os flutuadores dentro daquela proposta de facilitação da melhor posição do nado. E aí, em outro momento, você pode fazer a utilização de retirada de qualquer material facilitador, né? No caso que você pôs como exemplo aí um flutuador, ou mudar, por exemplo, um flutuador de lugar. Então, por exemplo, uma abraçada, se você está fazendo com a pull boy, entre as pernas aqui, na coxa,
Se você tirar, mudar para boia, por exemplo, de local, pôr a boia presa nos tornozelos, por exemplo, você ainda vai manter o flutuador, mas ainda numa posição mais instável, o que vai ocasionar um arrasto lateral maior. Então, você já mudou o estímulo, mantendo o flutuador. Em outro momento, você poderia tirar o flutuador e fazer um nado, segurando uma melhor posição e com a propriocepção das pernas mais relaxadas. Já é outra opção, mas sem bater perna, né? Segurando o nado aí com o core e a propriocepção da perna mais relaxada, devido a perna ser um segmento mais extenso e com mais massa muscular, você poderia utilizar essa opção também. Ou utilizar as 3 opções numa série só. Então, isso aí a gente vai brincando com essa variação para que teste o nado do nadador e ele agregue em cada proposta um benefício diferente. A questão da intensificação da carga, ao invés de pensar a princípio, em intensificação de carga em educativo, eu prefiro trocar o termo intensificação de carga para trabalho técnico como variação da carga. Então, por exemplo, aí de várias formas, com material, sem material. Mão fechada, você tem um nível de sensibilidade e uma carga. Mão aberta, a mão na posição, você aumenta a pressão hidrostática na mão. É outra sensibilidade e outra carga. O palmar na mão é outra sensibilidade e outra carga. O palmar invertido na mão é outra sensibilidade e outra carga. Você pode usar isso em momentos diferentes, dentro da sua criatividade e do objetivo que você quer chegar, né? Ou então utilizá-los de forma progressiva, de forma consequente, dentro da mesma série. Ok? Tá aí uma sugestão. Gustavo, continua gravando aí, tá? Ok. É interpretação de texto. Como o Armando ele é cubano, esse flutuadores não é boia. Ele colocou como é a flutuação das intensidades do treino. Tipo, o treino tá ficando mais intenso, como que você mensura os trabalhos de educativo com as variações de intensidade de treino? É flutuar as intensidades. Não era do flutuador do pool boia. Eu achei meio diferente mesmo a pergunta. Eu ia fazer essa pergunta para vocês, se ele escreveu errado, se ele quis dizer flutuador mesmo, mas aí depois que a Lari começou a fazer pergunta, aí eu vi que era essa pergunta mesmo, mas enfim. Então, é controle de intensidade dos educativos de acordo com as variações que o programa mesmo tem, conforme flutuam as intensidades dentro da periodização, entendeu? Eu acho que é isso que ele quis dizer. E outra coisa que ele falou é a respeito dessa flutuação, né? Ele utilizou o exemplo que você colocou do vídeo dos nadadores de peito dentro da água, que você coloca o macarrão, várias tiras de macarrão, e aí ele perguntou, quando você aumenta o número, né, de materiais para você como fala? Alternar os materiais, né, nadando o estilo de peito, ele fala assim que isso causa uma fadiga, né? Então ele quer saber assim, dentro de um contexto maior, né, dentro de um treino, como é que você mensura essa carga? Então, tipo assim, pelo que eu entendi, resumindo, é assim, como você mensura intensidades dos educativos durante a temporada? Eu acho que é essa a pergunta exata. Exato. Entendi. Como eu controlo a intensidade durante a temporada. Ok. Vamos fazer de novo, então. Pergunta, Gu, é do Miguel Antunes. Ele pergunta assim, há algum software grátis que aconselha fazer análise biomecânica? Ele utiliza o Herd Technique. Qual a importância de, em alguns momentos, realizar os educativos em diferentes intensidades, nomeadamente em velocidade máxima? Aí ele faz outra pergunta. Manter a distância de ciclo ou aumentar a frequência? Que opção em cada fase da prova? Bom, vamos lá. Respondendo a primeira pergunta aí, Miguel, em questão do software, dos que eu sei aí, o Kinoga
né, ou Kinovea. É um software que é gratuito e é muito utilizado, tanto em análise quantitativa quanto em análise qualitativa. Tá? Muito fácil de ser manuseado. Ele é um software aí dos que tem mais utilização, né, em meio técnico aí da natação que eu venho acompanhando. Eu pesquisei esse software que você usa, o Her Technique, ele é muito parecido com outro que eu ia te citar, que é o Coacheseye. É um outro software que é bem interessante também. Eu não sei se esse que você utiliza, ele tem o artifício de conseguir gravar a voz no decorrer do vídeo, né? Isso eu utilizo às vezes para mandar algum ponto para algum atleta, no caso que eu não terei tempo de estar sentando com ele. Às vezes, né, a demanda do treino ali foi grande, tal, a gente não tem tempo de sentar e demandar uma conversa. Então eu mando um vídeo dele autoexplicativo, eu mesmo explicando o ponto e com os artifícios lá de ângulos, setas, eu vou pontuando e já envio no WhatsApp dele. E depois a gente tem uma conversa quando tiver mais tempo. Mas eu destacaria esses dois. E o Dartfish também. O Dartfish também ele é um software pago. Se você entrar no Google, você vai ver aí questão de preço e tal, mas eu destacaria os três. Tá? O Coacheseye, o Kinovea, que é gratuito, e o Dartfish. A importância dos domínios educativos em diferentes intensidades, né? Intensidades nomeadas velocidades, velocidade máxima, que você pôs aqui no caso. Vamos lá. 3 pontos a se pensar e a se refletir em questão de intensidades maiores no educativo. É pensar naquele ponto que eu expus de treinar melhor gesto técnico na intensidade alvo, ou seja, a intensidade de prova, a intensidade que o nadador, na verdade, mais precisa, né? Se você faz o segundo ponto, por exemplo, é o fator de coordenar, né, de aguçar o intuito coordenativo dentro de um menor tempo aí de execução, no caso de um ciclo de braçada. Então, ou seja, o nadador que vai fazer um educativo X em intensidade baixa, ele tem uma melhor assimilação neuromotora para estar executando o movimento. Aí que vem a dificuldade do estímulo. Será que ele consegue transferir essa mesma coordenação ótima do nado em intensidades maiores, que na verdade é a intensidade que ele precisa nadar na prova, que ele precisa ter resultado? Então, aguçar o senso coordenativo na intensidade que ele precisa. O segundo, eu citei 2 fatores, né, que se completam. O terceiro fator é que, se nós formos pensar, qual intensidades você consegue melhor posição do corpo? Intensidades maiores você consegue melhor posição do corpo. Se a gente for pôr em questão de estudo de mecânica de fluido, a natação tem a teoria do quadrado de velocidade. Se o nadador duplica a sua velocidade, ela quadruplica o arrasto. O arrasto é quadruplicado. E a força de sustentação é o vetor perpendicular ao arrasto. Ou seja, se aumentou a velocidade, você vai aumentar o arrasto, consequentemente vai aumentar a força de sustentação. Conclui-se que em intensidades maiores, você tem melhor posição de corpo, de quadril. Além de ser específico, você também consegue executar uma melhor mecânica com melhor posição do corpo aí, que na verdade é o principal aí item a se pensar no nadador, que é a hidrodinâmica. Tá? Por isso que é importante expor esses pontos aí dos educativos aí em diferentes intensidades progressivas, intensidades altas, dentro de uma sessão de treinos aí, um programa. Vamos lá. Manter a distância de ciclo ou aumentar a frequência? Uma opção em cada fase da prova. Tá.
distância por braçada e frequência por braçada. São 2 pontos extremamente importantes, né? Que tem que ser equalizados. Não dá para a gente cravar que um é melhor que o outro. O nadador precisa dos 2. Isso é um total dilema técnico até o Guga comentou a pergunta lá na questão, né, se a distância, a amplitude não prejudica a eficiência propulsiva. Completo é a questão de se equalizar isso aí. Se o nadador tiver um nado somente grande, longo, ele pode comprometer. Chega um ponto que entre a sincronização das ações, ele vai ter uma desaceleração. Se ele for muito frequente e com quase nada de amplitude, é um termo que a gente se usa muito na natação. Ele pode patinar. Ele vai cavar a água, só que patinar. Ele não vai também ter grande eficiência. Então, são pontos que têm que ser equalizados. Eu estava vendo uma live, uma conversa do César Cielo, falando análise aí da prova dele, de 50 metros, e uma dica que o Michael Klein, né, nadador australiano de referência, deu para o Cielo, que mudou perfeitamente a concepção dele dentro dos 50 metros, é ter o nado longo e rápido, ou seja, ter um nado amplo e frequente. Pensar na frequência de braçadas, que é um componente principal aí, principalmente nas provas menores, nas provas de 50 metros, mas sem perder o senso e a percepção de distância por braçada de amplitude. Eu tenho aqui uma foto aqui que vai simbolizar legal isso aí. Agora tem um outro ponto. A frequência de braçada muito alta vai demandar uma grande demanda metabólica. Ninguém consegue nadar em frequência de braçada alta o tempo todo, dependendo da prova aí, 50, 100, 200, enfim. Tenho aqui, por isso que é importante a questão da mensuração dos dados, tá? Tenho aqui a mensuração que eu preparei aqui para vocês, só para vocês perceberem. 50 livre aqui do Bruno Fratos. Nessa prova X do Bruno Fratos, que eu nem procurei a especificar tempo nem nada, nem onde foi, mas perceba que foi mensurado ele fazendo dos 15 aos 25 uma frequência alta de 64 e desceu um pouquinho aí para 63,7 e aí dos 35 aos 45 a frequência dele de braçada caiu. Inversamente proporcional, a distância por braçada dele também aumentou. Ou seja, isso aí foi metabólico, isso aí foi estratégia. Aí o nadador tem que buscar na relação atleta-treinador qual é a melhor opção para ele em questão de característica e em questão de capacidade física dele, né? Demanda metabólica mesmo. Se ele consegue suportar intensidades mais altas, até onde, se vale a pena. Por isso que o atleta de base, ele precisa vivenciar, às vezes, utilizar uma prova mais linear, às vezes provas mais progressivas, às vezes provas negativas, né? Porque dentro disso aí, dentro do lastro dele, ele vai futuramente ir moldando junto com o treinador e pondo aí qual a melhor estratégia para ele, mais específica para ele. O do Bruno Fratos, nesse caso aqui, foi frequência alta e no final ele optou, não sei se por fadiga ou por estratégia. Ele optou por fazer um nado um pouco menos frequente e mais longo, né? Esse foi o caso utilizado para ele. Aí tem que ver se compensou ou não. E quem fala isso é o tempo, né? É o resultado dele. Fernando Scheffer, um atleta de 200 aqui, referência nossa lá do Minas e da seleção brasileira. O Scheffer ele tem essa característica de fazer provas mais progressivas. Eu expus aqui uma prova que ele fez, ele na verdade consegue fazer provas até mais progressivas do que essa, né? Ele chega em frequências maiores aqui no final, mas ele começou aí entre frequência de 40, 41, e aí do 100 ele foi subindo gradativamente, progressivamente, para 43 de frequência, 44, e tem provas aí, a prova que eu expus lá na clínica lá do Juventus, que ele finalizou a prova do PAN dele com 47 de frequência.
consequentemente, a amplitude dele vai reduzir. Então, com certeza, já testou várias estratégias de prova, mas essa para o 200 se adequa melhor às características dele e à fisiologia dele, né? Ele adota um nado grande, longo, para poupar energia também, e aí, dentro da demanda metabólica dele no final da prova, ele vai aumentando a frequência e, consequentemente, encurtando. Agora, tem que ser fatores que tem que se equilibrar. Nunca pode ser só um e deixar o outro. O nado não pode ser só frequente e curto. Ele, da mesma forma que ele também não pode ser longo e deixar a questão da continuidade propulsiva. Ok? Zoom. Gustavo, Durval Barbosa pergunta aqui se é interessante estar utilizando educativos durante toda a temporada. Boa. Vamos lá, Durval. É interessante, sim, a utilização do educativo durante toda a temporada. Logicamente, nós temos que ser coerentes às fases do treinamento, né? Então, assim, se a gente for colocar em situação aí na divisão da semana, eu aconselho trabalhar de forma mais fiel o educativo pelo menos 3 vezes na semana. Agora, a questão da coerência do treino é saber que tem treinos que são exaustivos, que vão trabalhar séries de ritmo de prova, que realmente, na logística do treino, não dá para você perder muito tempo em séries técnicas, né? Você já tem que fazer o aquecimento, a estimulação para já entrar bem na série. Então, por que não? Sabendo que nesse treino você não vai ter um tempo benéfico para estar trabalhando o educativo de uma forma mais tranquila, embuti-lo, por exemplo, numa estratégia que eu expus para vocês aí na palestra. Inserir ele dentro do aquecimento. Um exemplo, né? Dentro de uns 600 metros de aquecimento que você vai fazer inicialmente, em vez de ser 600 nadando, o educativo pode ser inserido aí. 75 nadando, 25 de perna, em boa posição, 25 de educativo e 25 nadando na melhor técnica possível. Ou seja, dentro desses 600 metros, 50% aí teve um intuito técnico, um intuito de educativo, que não comprometeu a questão da demanda de tempo para uma série, por exemplo, principal exaustiva que você vai ter no treino. Entendeu? Então, reformulando tudo. Dá para trabalhar durante toda a temporada, alguns treinos, né, regenerativos, alguns treinos mais tranquilos, de forma mais extensa, mais concentrada, e alguns treinos que não forem a capacidade principal ali, o trabalho isoladamente dos educativos, inseri-lo em questões ali, inserir em menor proporção de volume, mas dentro de uma logística que não vai atrapalhar, não vai comprometer o treino, né, ou a intensidade do treino. Isso aí, no decorrer da temporada, a gente vai se afinando aí, em questão do específico, aí vai especificando mais os educativos, né, indo para o âmbito competitivo e sempre com coerência aí do educativo para a eficiência do nado, dentro da fase trabalhada, ok?